Casa Show TV, oferecimento Dot Arquitetura, Audio System, Casa das Pastilhas, Bullier do Brasil, Ultrapiso, Fischer Eletrodomésticos e Reiki Envidraçamentos. Olá, sejam bem-vindos, está no ar mais um Casa Show TV. Para você que gosta de som e imagem de qualidade, hoje vamos até a Audio System conferir uma matéria. E para você que quer ficar bem aquecido no inverno e um ambiente aconchegante e sofisticado, não pode perder a matéria com a SC Lareiras. Não saia daí! Vamos agora até a Audio System. É com você, João. Olá, Patrícia. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a Audio System e de que forma nós tratamos os projetos dos clientes que nos procuram. Os projetos eles são avaliados pela nossa equipe técnica no intuito de diagnosticar que necessidades o cliente pretende criar para usufruir da residência, né, ou do projeto corporativo ou comercial, no sentido de levantamento se o sistema vai ser um sistema de home theater, se vai ter uma sonorização ambiente permeando o uso dessa família, né? O papel da Audio System enquanto uma loja especializada no segmento de áudio e vídeo, nesse segmento principalmente no quesito de home theater, é o papel de fazer o levantamento das necessidades do cliente que nos procura e ter como base toda a necessidade de utilização desse cliente para que a gente possa diagnosticar quantidade de caixas, se o cliente vai fazer um uso mais expansivo do sistema de áudio, com muitas vezes uma expansão de áudio para uma varanda, para uma sala de jantar. Então sempre existe essa preocupação de estudar em primeiro ponto a necessidade do cliente. E quais são geralmente as dúvidas do cliente que nos procura, né? Saber se o sistema é adequado para o ambiente dele. O cliente não tem muitas vezes noção do que pode usufruir na residência a nível de tecnologia, e é nosso papel também sempre indicar marcas de custo-benefício para que ele possa ter esse resultado. Ponto preliminar é sempre a visita ao local. É feito um levantamento nessa visita pelos técnicos da empresa para que a gente possa diagnosticar passagem de cabeamento, como vai ser feita, se o cliente tem nesse ambiente gesso, se as caixas seriam expostas ou embutidas. Existem sistemas de home theater, por exemplo, que todas as caixas desse sistema ficam embutidas num gesso ou num forro em madeira. Outros sistemas são parciais, a parte traseira da surround fica embutida no gesso, a parte frontal disposta sobre o móvel. E são nuances que permeiam essa seleção do cliente no direcionamento da empresa a nível das marcas que são propostas, né? Um outro critério também que é bastante ponderado é a questão da estética dos equipamentos em relação à mobília que está sendo planejada para esse cliente. Então, coloração de caixas, dimensões de equipamentos, tudo isso é levado em conta na hora desse planejamento. Então, com informações levantadas durante essa visita que foi feita, a gente consegue ter noções das metragens, da acústica desse ambiente e já consegue fazer uma situação de montagem da proposta, né? Nessa proposta, todos os itens são discriminados, desde equipamentos, a parte das caixas, a distribuição de cabos, cabos de interligação e outros acessórios podem ser compostos nessa proposta, né? Muitas vezes o cliente acaba tendo não só a necessidade do home theater, mas a sonorização de uma suíte, de uma varanda, de uma cozinha. Então todos esses aspectos são tratados nessa proposta. E também vai discriminado na proposta a questão da mão de obra, que é o item que faz menção a todo esse empenho da equipe da Audio System em atender o projeto, né? É como se o cliente estivesse comprando a solução e não os produtos. A gente faz todo o acompanhamento durante a obra, N visitas em relação à averiguação se o gesso já está confeccionado, se os cortes das caixas já podem ser feitos, se a passagem do cabo já está sendo executada, e todo esse acompanhamento ele é feito para que o resultado seja de 100% de satisfação, né? Para que a gente não tenha nenhum intempérie ali a nível da montagem dos equipamentos no dia, do móvel, com alguma dificuldade que tenha apresentado o móvel ou estrutura de tubulação. Tudo isso sempre é acompanhado durante todas as etapas para que seja minimizado qualquer transtorno na finalização da instalação.
O projeto do móvel também ele é sempre acompanhado de perto pela Audio System, porque inclusive com sugestão de montagem, de casamento da montagem do equipamento junto com a montagem da marcenaria, para que a gente possa fazer a acomodação dos cabeamentos de forma adequada, sempre preocupando com a situação de não haver cabos aparentes, né? Essa é uma preocupação bem grande do cliente. E para se ter um sistema de qualidade é um fator inevitável, né? Que se tenha cabos. Cabos sempre são necessários, mas eles podem ficar de uma forma bastante acomodada no intuito de não ficarem visíveis. Uma dúvida bastante corriqueira dos clientes quando nos procuram, principalmente clientes um pouco mais leigos nessa área de home theater, é a questão da potência dos equipamentos, né? A potência, ela é um item que não determina nenhuma fidelidade do equipamento. Um equipamento ele pode ter uma potência elevada, divulgada pelo fabricante, mas não necessariamente essa potência ela vai atingir qualidade nesse seu máximo, né, nível. Então, o que se preza num sistema de equipamento hoje para áudio é sempre o índice de distorção harmônica, né, que é representado pela sigla THD. É um índice Total Harmonic Distortion, é um índice que mede o quanto de fidelidade eu tenho naquela situação de áudio, seja num volume mais baixo ou num volume mais elevado. Principalmente para clientes que compõem hoje uma situação de residir em apartamentos. Sabemos que no apartamento a grande preocupação é não importunar o vizinho. E para isso eu tenho que ter um equipamento que tenha fidelidade sonora, né, e que não tenha a necessidade de eu abrir volumes mais elevados para sentir toda aquela nuance de distribuição de efeito, da qualidade do som. É nesse item, principalmente, que entra a necessidade de uma distorção harmônica mais baixa, para que eu possa usufruir do equipamento com uma referência de volume mais amena, né? É um detalhe bastante importante e é sempre um ponto abordado pelo cliente que nos procura em relação a quanto o equipamento tem de potência, ou por exemplo, eu vi um equipamento nacional com uma potência exorbitante. São critérios que fazem essa distinção. Eu não consigo comparar potências, mesmo sendo em fatores RMS, porque o nível de distorção harmônica dos equipamentos ele é distinto, né? Então é um índice que tem que ser medido em primeiro ponto. No segundo bloco, vamos conferir uma matéria sobre lareiras. Não saia daí. Um olhar único, somente seu. Registre os grandes momentos da sua vida. Informe-se. andrevanzin.com.br. Você sente na pele aquilo que faz bem. A Depil Action entende que até o momento da depilação precisa de cuidado e carinho. São mais de 80 lojas por todo o Brasil que oferecem uma técnica suave e cera 100% natural. Conheça o nosso jeito especial de valorizar o seu bem-estar e viva tudo o que faz bem para você. Depil Action, especializada em depilação. O site Nós Vamos Casar é uma ferramenta onde os noivos podem criar o site do seu casamento, com a possibilidade de cadastrar lista de presentes, datas e locais, fotos e receber confirmações de presença. O Nós Vamos Casar facilita a organização de casamentos. Rodízio de pizza em sua casa. Saboreie com seus amigos e familiares um delicioso rodízio de pizza na pedra. Mais de 30 sabores doces e salgados. E o melhor, sem sair de casa. Informações 8408-9572. Falar em público. Você está preparado? Estúdio de Comunicação. Treinamento para falar em público e na mídia. 3371-4438. Voltamos agora com o Casa Show.
Você quer saber qual o melhor tipo de lareira para sua casa, seu escritório, seu ambiente de trabalho? Confira essa matéria. SC Lareiras é uma empresa que está em Florianópolis desde 2007. Hoje eu vou conversar com o Orlando, que vai nos explicar um pouquinho mais desse universo quentinho das lareiras. A SC Lareiras está cada vez mais conquistando o mercado catarinense e também o mercado brasileiro desse tipo de produto. Porque, para quem não sabe, a SC Lareiras entrega para todo o Brasil. Olá, Orlando, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem. Orlando, conta para nós assim, quais são os tipos de lareiras que você trabalha? Nós trabalhamos com lareiras a gás, elétricas e etanol, que é biofluido. Basicamente são esses 3 tipos de lareiras. Entendi. Orlando, e vamos começar então explicando para quem está nos assistindo, vamos falar um pouquinho de cada uma, para ele que possa entender um pouco mais do que é uma lareira, de qual é a função dela. A gente tem aqui, que você me falou antes, uma lareira que ela é a energia elétrica, né? Isso, uma lareira elétrica, ela, inclusive esse ano ela teve exposta no BBB, ela é uma lareira de parede, tá? Elas são vários formatos de lareiras. Aqui em Florianópolis, principalmente, a energia é 220. Então a gente tem umas limitações com alguns aparelhos, que a maioria dos aparelhos são em 127 volts. Tá, Orlando. E depois dessa daqui, você tem algum outro modelo que seja a energia elétrica também? Tem de parede, alguma coisa assim? Seria aquela ali, que é a DF Vision. É uma lareira da Dimplex, que é líder mundial em lareiras elétricas. A Dimplex é a maior vendedora de lareiras do mundo. Entendi. Orlando, depois a gente tem mais alguns modelos que a gente vai mostrar, né, nessa linha das lareiras elétricas. E a gente tem aqui um outro modelo que você estava me falando antes, que essa é a álcool, né? Isso, essas são as lareiras etanol, que é também chamada de biofluido. E tem alguns modelos, nesse caso aí, são para você preparar o local de instalação. Ela precisa de um nicho para ser colocada. E existe também as portáteis, que são móveis, você já vem pré-acabada, já vem com alguns desenhos, design já pronto, né? Aí você já tem 20 e poucos modelos para ser escolhido. Tá, e agora só pra gente entender. Então a gente já passou pela elétrica, pela movida a álcool, né, etanol, biofluido, como você falou. E a gente tem uma que tá num cantinho aqui atrás, que parece uns lenhos, né, Orlando? Fala um pouquinho dela pra nós. Essa é uma lareira que a gente chama de falsos lenhos. São imitações de madeira e ela tem tanto como, nesse caso, que é uma lareira com acionamento elétrico, e também temos ela com controle remoto. E na variação de lareiras a gás, nós temos a direita ali, é a lareira com controle remoto, que a gente chama de com pedras vulcânicas. Nesse caso, é uma lareira em inox, com acabamento em inox. Tá, Orlando, você tá me falando que tem lareira com falsos lenhos e aqui com pedras vulcânicas. Eu queria que você explicasse para nós qual é a função desses falsos lenhos e dessas pedras vulcânicas. Se é uma coisa só decorativa ou se realmente tem algum outro tipo de função. Os falsos lenhos e as pedras vulcânicas têm uma função térmica, de reter o calor no ambiente. E no caso das falsos lenhos, são um tamanho único, é um equipamento limitado a um tamanho só. Já as lareiras com pedras vulcânicas, nós construímos a partir de 50 centímetros até 1,80 m. Então tem uma variação maior de tamanhos e isso permite atender ambientes maiores, até 300, 350 metros quadrados. E a questão de ventilação do ambiente, isso também interfere? Como que a gente procede com isso? A norma diz que você tem que ter uma mínima ventilação no ambiente. Então, num ambiente que tem essa mínima ventilação, não há necessidade de duto nem chaminé. Porém, num quarto, por exemplo, teria que ter um duto permanente. Isso é uma norma que a gente segue e faz esse tipo de orientação. Entendi. E já que você falou que essa lareira que tem as pedras vulcânicas, né? Você falou que tem várias medidas. Quando você está falando em medidas, e lareira de parede, lareira de chão, tem que construir um nicho, eu queria que você explicasse um pouco para quem está assistindo. Eu quero colocar uma lareira na minha casa. Mas e como é que eu faço? Eu não tenho como chegar o gás até lá, eu não posso ter uma lareira, como que eu procedo? Como é que é? O que é que eu tenho que levar em consideração antes de comprar uma lareira? Bom, se você pensa em aquecimento, a lareira mais indicada é a gás.
Agora, se você não tiver como levar o ponto de gás, existem 2 outras possibilidades. Seria a lareira elétrica ou a lareira etanol. No caso, tendo como levar a gás, eu indico a gás, que ela tem por você ter uma maior variação de tamanhos, permite que você tenha um ambiente grande para aquecer e tal. Agora, não tendo como, tem as outras 2 opções, né? A elétrica e a etanol. Então o cliente não fica sem aquecimento, não é por falta de opção. Se eu não tenho como chegar ao gás, eu tenho como levar uma lareira elétrica ou a etanol, né? Orlando, vamos mostrar para quem está assistindo também mais algum modelo que você tem aqui na tua loja? Vamos lá. Nós temos as lareiras portáteis, que já falamos, e lá no fundo tem as lareiras elétricas e os outros modelos de lareira com pedras vulcânicas, que é a lareira linear. Essa aí é uma lareira elétrica DF20, é a lareira líder de mercado mundial da Dimplex. Ali no fundo é um lançamento que foi lançado na Black, em São Paulo. É uma lareira para ambiente externo, tá? Muito usada em restaurante. E ela tem um fogo diferente, que o fogo sai na espiral. Então é uma coisa bem diferente. Além de ter a função então de aquecer, o Orlando tem uma função, acaba sendo uma função até decorativa, né? Ela pegou fogo, visualmente é bem bonito. E ali também nós temos uma lareirinha pequena, que é a caçulinha, a Baby da Dimplex, é a Mini Cube, que é uma lareira para quarto, um escritório pequeno, com ambientes assim de 15 metros. Trabalhamos na linha de churrasqueiras também, temos as móveis, né, que são importadas americanas, e essas daqui da loja são fabricação própria. Temos elas nesse formato para carvão e também temos ela num sistema com gás. São 3 tamanhos padrões e se precisar nós fazemos sob medida, tá? Isso são kits móveis, né? São bem fáceis de instalação. E elas também têm uma restrição? Eu quero colocar uma churrasqueira dessa em casa, mas por algum motivo pode ou não pode ser, ou é uma questão de escolha do cliente mesmo, de gosto? Vai depender, né? No caso, se ele optar pela gás, a chaminé não precisa ser uma chaminé normal, porque não há uma emissão grande de fumaça. Então teria que ter um duto, pelo menos, né? Uhum. Já a carvão seria o normal de uma churrasqueira carvão mesmo. Sim, entendi. E Orlando, para quem está nos assistindo e gostou do que viu aqui, ou está pensando numa lareira, ou está pensando em uma churrasqueira, seja ela a carvão, como vocês têm, ou a gás, e quer saber um pouco mais, fala aonde que pode encontrar essas lareiras, deixa os teus contatos. Eu garanto que o cliente vai ser muito bem recebido aqui. O Orlando vai falar como que faz para saber um pouquinho mais. Nós temos um site, que é o www.sclareiras.com.br, ou entrar em contato pelo telefone 38790927. E a SC Lareiras fica aqui em Jurerê, já está aqui em Jurerê desde 2007, isso, Orlando? Faz 4 anos nós estamos instalados aqui no Jurerê. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, está pensando em... Agora a gente já está indo para o verão, mas o ano que vem, o inverno chega rapidinho. Vem até aqui a SC Lareiras, dá uma conferida. Tem lareiras para todo tipo de ambiente, para cada tipo de situação. Tenho certeza que o Orlando vai te atender muito bem e vai te explicar como você faz para adquirir a melhor lareira para o teu tipo de ambiente. E também tem a churrasqueira. Até mais! E está chegando ao fim mais um programa. Casa Show TV. Muito mais informação para você. Casa Show TV. Oferecimento Dot Arquitetura, Audio System, Casa das Pastilhas, Bullier do Brasil, Ultrapiso, Fischer Eletrodomésticos e Reiki Envidraçamentos. A Casa das Pastilhas é especializada em pisos e revestimentos. Oferecemos extensa linha em pastilhas, pisos laminados, porcelanato, metais sanitários, banheiras, coifas e muito mais. Venha nos visitar. Rodovia Admar Gonzaga 979 Itacurubi.
Fone 3389-2151. Criação e inovação. O resultado? Satisfação. A DOT desenvolve projetos inovadores de arquitetura e design de interiores. Realize o seu sonho, entre em contato conosco. Buscamos soluções para as suas necessidades. DOT Arquitetura. Fone 3733-6082. Fischer. Equipamentos exclusivos para a sua casa. Uma linha diversificada de itens para o seu dia a dia. Qualidade e sofisticação. Fischer. Informações www.fischer.com.br. Lavie Construtora. Comprometimento na construção civil. Adequar às necessidades de seus clientes. Impulsionar o mercado com empreendimentos de qualidade. Estes são alguns dos objetivos da Lavie. Entre em contato conosco e busque maiores informações. Lavie Construtora, o nome do seu próximo imóvel. Quando o Brasil foi pentacampeão no futebol, você lembra quem foi o segundo colocado? Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua. E o segundo? Pioneirismo sempre faz história. Por isso a Reiki é referência quando se trata de qualidade, segurança e inovação. Então, quando oferecerem sistemas de envidraçamento tipo Reiki, escolha o legítimo sistema que só a Reiki tem. Reiki, criando soluções inovadoras para os mais variados ambientes. Reiki. Quem vê, fica vidrado.